para vocês entenderem, que é muito importante, tá? Vocês entenderem, para a gente estar aumentando em 50% a conversão de vocês, vocês precisam entender de perfil comportamental. E existem 4 perfis comportamentais, como vocês fizeram lá mesmo dentro da ferramenta que vocês descobriram. O dominante, o analítico, o influente e o estável. Geralmente, nós somos 2 mais fortes. Um sempre é o primário ali e os outros vêm correlacionando, tá? Então, assim, o que eu quero dizer para vocês? A primeira coisa, sobre vendas. Geralmente a gente tem a mania de querer vender para o cliente como se a gente, de uma forma como se nós gostássemos, de uma forma que fosse vendido, de uma forma que fosse vendido, que a gente gosta. Mas cada cliente você tem que vender conforme ele gosta. Ou seja, vamos falar sobre o dominante. O dominante, resumo da ópera, tá? Você que for atender um cliente que ele tem um perfil muito diferente do seu, você tem que esticar aquele perfil que você tem embaixo para fazer a venda, senão dá ruim. Ou seja, perfil dominante é aquela pessoa extremamente racional. Se você for uma pessoa emocional durante a AMD, ele vai te engolir. Se você for aquela pessoa que não sei o quê, se você for criar histórias, fazer loops, né? O influente, no caso, for totalmente emocional, ele vai te engolir. Ele vai te engolir, ele vai duvidar de você, ele vai fazer perguntas diretas, ele vai aparecer até arrogante, mas não é do perfil dele, tá? É aquele tipo de cliente que pergunta quanto que é, qual que é o meu resultado, você garante, ele é objetivo, real, ama desafios, é ousado, objetivo e direto, foca em resultados, tá? Comandante, já pergunta quanto que é, qual que é o valor, bora, 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 bora. Por exemplo, a Karina que eu atendi ontem, ela é influente e dominante, certeza. Ela é influente e dominante, vocês vão entender um pouquinho sobre isso. E cada um de vocês, eu fiz uma forma de venda diferente. Cada um de vocês, tá? O dominante, ele é competitivo, vou ter esse resultado, né? Eu vou ter esse resultado, então, ele fica te confrontando, tá? Curto e grosso, não tem tempo, bora, 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 esse negócio de enrolar demais a MD, não é com ele, tá? Pouquíssima paciência, ele sabe o que quer, se ficar repetindo o que ele já sabe, você perde, tá? Então, tem que entender sobre isso. Objetivo durante a sua MD, da sua sessão com esse perfil. Você precisa vender resultado, número, objetividade, tá? Chamar ele pelo nome é vantajoso, ele gosta de se sentir superior, né? Por exemplo, você fica Edu, 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 eu gosto quando você fala sobre meu nome, garantir o resultado da pessoa, o dominante gosta disso, fazer analogias de quanto ele deixará de ganhar ou irá perder não tomando a decisão agora. O dominante, ele odeia sentir que vai perder, odeia, tá? Desafiar ele, você fazer um desafio para ele, topa a gente fazer isso junto? Será que você consegue? Entendeu? Mostrar para ele o seguinte, olha, imagina só você com essas atitudes que você está tendo hoje. Daqui 6 meses, com as mesmas atitudes, o que você acha que vai acontecer? Você está mostrando para ele uma forma que ele vai continuar perdendo. E o dominante não gosta de perder, tá? Dizer que não é para ele, cara, já teve umas 2 ou 3 vezes aqui, inclusive, teve um momento da minha MD com a Paula, né, com a Paula, que ela é extremamente dominante, que no finalzinho, eu virei para ela e falei assim, não, mas eu acho que agora não é o seu momento mesmo, não. Vamos deixar um pouquinho mais para frente, quando você voltar da sua cirurgia e tudo mais. Cara, aquilo lá ativou o modo dela e ela fechou comigo, tá? Não fazer durante a MD. Mostrar PDF, evitar mostrar PDF, não precisa mandar textão, não precisa mandar arquivos, gravação, porque o dominante não vê, não vê, não vê. Eu não leio textão. Quando pega contrato aqui em casa, eu passo para a Jéssica ver, eu não tenho paciência de ler. Textão, áudio longo, nada, nada, nada disso eu ouço. Eu ouço os áudios, quando me manda áudio longo, o dominante, eu acelero ele no 2, e se for mais de 1 minuto,
Passou até 1 minuto, eu já sei o que a pessoa está falando. Dali para frente, eu já não ouço mais. Aí eu já dou feedback, e às vezes eu perco até alguma coisa interessante, mas eu não ouço. Por quê? Objetividade, entendeu? Então, você tem que entender que aqui, durante a tomada de decisão do cliente, você tem que ser mais objetiva. E também não fazer downsell durante a MD. Grava isso aqui que eu estou falando para vocês, porque é muito importante. O dominante, se você fizer um downsell para ele, ele prefere não comprar, porque ele vai... Se ele for perder oportunidades, enfim, coisas que você apresentou, ele prefere não comprar nada do que perder um pouco. Então, downsell durante a MD pro dominante não é bom. Existe uma forma de você fazer um downsell para ele sexy, só que é no follow-up, tá? Não durante a MD. Analogias de transformar dor em sofrimento, né? Eu até mudei o transformar a dor em sofrimento agora para agitar a dor, porque tem muitos influentes estáveis aqui. Então, quando eu falava de transformar dor em sofrimento, modo dominante, os estáveis influentes estavam ficando, ai, tadinho das pessoas, como que eu vou fazer? Então, na verdade, agora a gente só vai agitar a dor. Como que você ajuda? Qual analogia você usa para agitar a dor do dominante? Clínico geral. Clínico geral e vendedor gratuito de outros players. Aquela analogia que eu conto, que você já sabe como é que funciona. Falou do clínico geral, você vai começar a comparar ele com pessoas, qualquer tipo de pessoa. Ele odeia. Comparou ele com vendedor gratuito nos outros players, aquela metáfora que eu conto, você vai mostrar para ele que ele está perdendo. Isso é uma forma de agitar a dor do dominante, tá? Tipo de follow-up que você usa com ele de 24 horas. Por que que você usa follow-up de 24 horas com ele? Esse aqui é aquele tipo de perfil que você tem que falar com ele todo dia. Todo dia. Por quê? O dominante, se ele está com você dentro daquela MD, você pode ter certeza que ele já está procurando. E se vir outro e apresentar para ele melhor que você, ele compra. Então, esse negócio de você não ir atrás da pessoa, ficar ali, ó, o tal do follow-up que vocês vão aprender hoje, você vai perder a venda para outra pessoa. Aconteceu, deixa eu ver com quem, acho que foi com a... Ai, quem foi que me falou que teve uma cliente que fez com ela, aí depois... Luana. Luana falou que veio um cliente, falou com ela e tudo mais, etc e tal. Ela não fechou ali na hora, depois essa cliente ficou rodando e ainda achou um aluno dela. Eu não sei se comprou do aluno da Luana. Uma coisa nesse sentido. O dominante, saiba que a partir do momento que você desperta aquilo nele, ele começa a procurar. E se tiver alguém que vende melhor do que você, ele compra, tá? Então, por isso, o follow-up é muito importante. Por exemplo, a Carol, quando ela chegou até mim, ela já estava procurando, já estava no radar dela. Ela já chegou pronta para fazer a Carol, não, a Karina. Ela já chegou pronta para fazer a compra ontem. Então, quando ela entrou, ela já tinha passado por alguns momentos, só que ninguém conseguiu convencer ela. Ainda bem, né? Ainda bem. Então, saibam disso que isso aqui é muito poderoso vocês terem essa informação. O dominante, tá? Alguma dúvida sobre o perfil dominante? Alguém quer perguntar? Não? Ok? Beleza. Bora falar sobre o perfil. Levanta a mãozinha, tá? Deixa eu ver aqui. Quem levantou a mãozinha? Gabi, pode falar, Gabi. Oi, Edu, boa Oi, tarde. Boa Gabi. tarde, Boa gente. tarde. Edu, o perfil dominante, ele tem a ver com... Eu estou atendendo mais mulheres, né? Tem a ver com mulher mais energia tubarão, masculino, coisa assim. Como que você consegue, dentro do perfil, analisar do Instagram ainda, analisar que esse perfil é dominante? Tá. A hora que eu passar todos os perfis ali para vocês, no final eu dou um feedback de como que vocês fazem uma análise de cada pessoa. Mas isso não tem nada a Top. ver com energia masculina, não, tá? É tomada de Não? Tá, decisão. Envolve, tá. mas não tem, é mais a questão de tomada de decisão. Porque a gente fala o seguinte, para a gente fazer rapport, a gente usa PNL, que no caso visual, auditivo, sinestésico, para fazer rapport com as pessoas, nas vendas, tá? Certo. Para tomada de decisão, conversão, a gente usa o DISC,
que é justamente esse, dominante, papapá, estável, é a forma que a pessoa toma a decisão. E para fazer o pós-venda do cliente, manter ele na base, conhecer ele de forma mais profunda, o Enneagrama. Então, o tripé das vendas é isso, PNL para rapport, Tá. DISC para tomada de decisão, que é isso que vocês estão fazendo aqui, e Enneagrama Tá. para manter a pessoa, trabalhar a pessoa ali contigo durante Perfeito. o tempo. Ok? Mas no finalzinho eu dou umas dicas para Obrigada. vocês de como você analisa, porque tem gente que tem 2 perfis mais ativos, não sei se você fez a ferramenta, tem a ferramenta que eu mandei lá no grupo, tem gente que tem 3, Sim. então você tem que... Aí é uma coisa que você vai pegar meio no feeling, entendeu? Você vai pressupor antes, você vai olhar Na prática, né? Tá. quando você olhar o perfil do... Por exemplo, perfil dominante, muito simples, vocês entram lá no meu Instagram, quase não posto stories de eu conversando, entendeu? Vou lá, escrevo rapidinho, falta S em alguma coisa, etc e tal, faz de qualquer jeito, o perfil ali, você percebe que não tem muitos vídeos, sabe, muita humanização, ou seja, dominante total. Agora, se é É aquela... mais ação, né? exatamente, mas isso você tem como Tá. pressupor com o tempo. Uma, Tá bom. antes da MD, vocês sempre vão saber qual que é o perfil, um dos 2 principal da pessoa. Só de analisar o perfil da pessoa, a forma com que ela age. Só que durante a MD você vai ter que descobrir o segundo, que é muito importante, que é o que ajuda a tomar a decisão. Entendeu? Uhum. Jéssica, Fechou. é sobre o dominante? Pode falar. Edu, eu fiquei Oi. com uma dúvida. Aí, Hum, quando você falou assim, da gente descobrir esse perfil específico da pessoa, você sugere que a gente aplique a ferramenta não, antes? não, Não? não, É no não. momento da conversa, Não porque, tipo assim, as pessoas já têm preguiça de preencher formulário. Isso aqui é você que vai ter que pegar no feeling, no entendeu? feeling. Você vai ter que pegar no feeling. E, Aquilo ali e eu uma passei, outra. aquilo ali eu passei para vocês, por quê? Para vocês terem uma noção de quem são vocês e qual perfil vocês vão ter que esticar para fazer a venda para o cliente que vocês vão ter que... Por exemplo, os seus 4 perfis é o quê, Jéssica? O meu deu 60 conforme e o 32 influente. Inclusive, eu fiquei até assustada, porque em 2021 eu fiz um, e o meu planejador, que era o estável, abaixou muito, foi para zero, né? Era o maior que eu tinha. Então, olha só para você ver, ó, aquilo que eu te falei, Abaixou você é muito. 60% analítica, conforme analítico, tá, pessoal? Então, se você for vender para mim, eu corro de você, porque você vai fazer muita pergunta, ou seja, você vai ter que esticar a dominância para você vender para mim. Então, Tá. aqui já tá a explicação de por que que as suas vendas, às vezes, estão ficando embaraçosas, mas tem como você recuperar todas elas no follow-up. Mas deixa eu explicar os perfis certinho aqui, que você vai encaixar quando finalizar e a gente... Tá, deixa eu te fazer uma outra pergunta do dominante. Tá, Você falou que o ideal é fazer 24 horas essa retomada. Mas sim. se ele é muito direto e muito objetivo, e você já trouxe tudo isso para ele, pode gerar algum atrito, assim, de fazer essa retomada com esse perfil? Você fala de retomar Não, porque a gente não sabe. Para não parecer como Se, insistência? é, se, por exemplo, ele for, o segundo dele for estável, analítico, cada um tem uma forma de você fazer, entendeu? Certo, Então, assim, se a pessoa for dominante igual eu, 80%, você pode certeza que ela já comprou de outro. Agora, se tipo, se ela for 40% dominante, 30% influente, às vezes ela tá ali, ou analítico, entendeu? Então, tem um outro perfil que você vai ter que analisar. No follow-up que você identifica certinho, tá bom? beleza, obrigada. Beleza, Aham. vamos lá. Beleza. Então, o perfil dominante é esse, 100% racional, tá, pessoal? 100% racional. E aí, perfil analítico, perdão, aqui. Perfil analítico, conforme, né? Ele também é 100% racional. Se você for emocional, ele vai começar a te fazer um monte de pergunta como se estivesse duvidando da sua autoridade. Ou seja, às vezes você vai começar a contar uma história, alguma coisa, ele vai fazer uma pergunta, e essa pergunta vai deixar você desconfortável, caso você seja estável e fluente, porque vai ficar parecendo que ele está duvidando da sua autoridade, mas não é porque ele precisa de informação, tá? Ele precisa fazer cálculos, perguntas de você fazer de 0 a 10 para ele, faz ele interagir mais com você, para ele voltar, ele precisa sempre estar medindo, tá? A pressão com ele
faz ele te achar chato. Aqui no caso desse perfil, o follow-up começa sempre 48 horas depois. Sempre 48 horas depois, não é 24 horas. Esse perfil aqui é diferente. Esse é o tipo de perfil que ele não vai fechar com qualquer um, ele não vai fechar na hora, ele vai fazer um monte de pesquisa, ele é perfeccionista, ele gosta de pesquisar, faz muitas perguntas detalhadas, não toma decisão na MD, ou seja, se vocês estão saindo fora da MD e sem vender, saiba que é o follow-up, tá? Follow-up aumenta suas conversões em 50%. Ele é extremamente organizado, discreto, precisa fazer alguns cálculos realmente, tá? Só que, lógico, vocês precisam matar as objeções para saber se você deixou tudo organizado e deixar sempre o novo contato com todas as pessoas que vocês atender. Vocês têm que sempre deixar um contato agendado no final do MD. Por exemplo, eu falei com a Karina ontem, posso falar com você amanhã depois do almoço? Ela falou, não, eu te respondo até amanhã cedo. Eu falei, ok, se ela não tivesse respondido, eu ia chamar ela depois do almoço. Então, assim, sempre deixar marcado o follow-up com a pessoa que você definir, tá? Ele é detalhista, tem contrato? Quanto tempo vou gastar por dia? Qual o meu risco? Parcelado tem juros? Quer saber qual é a metodologia? Ele vai analisar o mercado, pois ele tem o valor da segurança. Então, a partir do momento que você ofertou algo para ele, ele vai sim fazer uma análise, tá? Ele vai olhar depoimento, ele vai olhar se você tem resultado, ele vai pesquisar outras pessoas. Então, o que eu vou te falar? Se você não for muito boa aplicando o que tem que ser aplicado, por exemplo, se essa aluna que a gente abordou da Camila, você não for uma pessoa que entrega o que ela precisa e ela for analítica, você acha que ela vai escolher quem? Só se ela for, tipo, cara, dominante e influente e decidir contigo lá e, às vezes, então pegar pelo preço. Pelo preço, às vezes. Pelo preço, ela pode ser que ela compre. Mas, aí é aquela questão, né? Sobre detalhes, sobre as ferramentas, sobre tudo isso que vocês já deveriam estar aplicando, modelando o que eu passo, o que vocês acham que vai acontecer se essa pessoa for analítica? Ela vai analisar, ela vai comparar você comigo, não só você comigo e eu também, e eu e você com outros players que ela vai estar fazendo também, tá? Ele aparenta estar desconfiado, mas não é isso. Por exemplo, eu tenho um cliente aqui, vou mostrar para vocês verem aqui. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Baroni. Tananã, tá aqui, ó. Tô conversando com ele já tem 7 dias. 7 dias que eu tô conversando com ele, já mandei um monte de coisa, um áudio, ele me pergunta, já fiz um monte de coisa para ele, até agora eu não fechei, mas eu vou fechar agora. Ele falou que ia me responder até amanhã, me mandou no direct. Fiz uma oferta agora diferente para ele aqui e ele vai fechar comigo. Ou seja, ele já está analisando vários cenários, vários detalhes e ele falou, cara, eu quero fechar com você por conta da riqueza de detalhes, da confiança que você trouxe para mim, etc. Tá? Ele aparenta sempre estar desconfiado, como eu falei, né? Muito seguro. Objetivo durante a MD, durante a sua apresentação com esse perfil, quando você identificou que ele é mais analítico e tudo mais, você vai perceber. Mostrar PDF durante a MD. Esse aqui é um caso que você pode mostrar a tela, tá? Falar, mostrar para ele ali, mostrar a riqueza de detalhes, ele gosta. Inclusive, aquele mapa eu falei para vocês pararem de compartilhar por conta disso. O dominante, você compartilha, sai. Entendeu? O influente também não quer. Só o analítico que gosta daquele mapa. Então, falei para vocês pararem de compartilhar. Vocês podem continuar utilizando as ferramentas, só que sem compartilhar, se o perfil não fizer sentido, tá? Oferecer garantias ousadas. Ou seja, você bancar o resultado da pessoa, desde que ele siga o checklist que você passar. Todos vocês aqui, eu passei um checklist, eu passei um passo a passo. Quando chega para mim e fala assim, aqui não sei o que a gente conversou lá atrás, na hora eu confronto. Fala assim, cara, você me manda, eu peço na hora, me manda a planilha X, me manda isso e isso e isso. A pessoa não manda, não tem discussão, cara. Mas meu papagaio que não sei o que, cara, desculpa, CNPJ, números. Se for uma pessoa que tá, já aconteceu. Por exemplo, a Jéssica, que está aqui mesmo. A Jéssica, ela entrou, ela começou fazendo tudo mais, foi fazendo, tinha todos os dados, eu tinha bancado o resultado dela. Chegou um momento ali que, no começo, ela estava pedalando, a Camila abordou ela, porque a empresa tem que abordar, né? Aí ela falou, o Edu, tal. E aí, o que acontece? Ela ia pagar. Aliás, inclusive, eu acho que ela pagou. Ela até pagou,
né? Só que quando ela pagou, eu vi, eu chamei ela, falei assim, nossa, Jéssica, você não precisava ter pagado. Por quê? Porque ela estava fazendo a parada. E eu ainda falei para ela, ó, a partir de agora, vamos fazer assim, tudo mais, etc e tal. Entendeu? Então, assim, mas ela estava fazendo. É uma pessoa que eu pedi esses dias a planilha lá, ela mandou dos últimos 60 dias. Estava lá. Ou seja, uma pessoa que tem dados. É uma pessoa que está fazendo minimamente. Então, só para vocês entenderem que você fazer garantias ousadas para esse tipo de cliente é o melhor cliente de você bancar o resultado. Cliente analítico é o melhor de você bancar o resultado, porque ele gosta de métricas, ele gosta de passo a passo. Então, se você passa um checklist, um passo a passo para ele, você pode ter certeza que ele vai seguir. Entendeu? Ele tem pouco tempo, então questione se ele teria minutos por dia, você mostrar que você vai ajudar ele a trabalhar pouquinhos minutos por dia. É muito importante você trazer isso para a mente desse cliente. Perguntar se ele deseja saber mais alguma coisa, tá? Se ele deseja saber mais alguma coisa, isso é muito importante. Quer saber mais alguma coisa? Você tem mais alguma dúvida? Ele sempre traz. Sempre espreme, sempre pergunta, sempre ele deixa trazer todas as perguntas, porque são perguntas que você às vezes pode matar a objeção dele ali, senão ele vai procurar responder sozinho, por si só, ou perguntar para outra pessoa. Esse é um cliente, tipo de cliente que você pode enviar o PDF depois, no follow-up, você pode enviar a gravação, você pode montar uma proposta legal para ele. É o tipo de cliente que faz sentido você montar uma proposta. O Edu, por exemplo, faria o menor sentido você mandar proposta para mim. Eu só quero saber quanto que é em quantas vezes. Mandou proposta, aquele textão, cara, eu não leio. Inclusive, eu tenho muita dificuldade. Minhas advogadas estão mandando proposta para mim, eu abro lá, elas colocam tudo bonitinho, eu só faço assim, ó, deixa eu ver quanto que é. Aí, quando eu vejo o preço, eu já vou lá e levo a objeção. Nem li que estava lá de brilho que eu iria ganhar, tá? Pós-venda encanta esse tipo de cliente. O pós-venda, ele encanta qualquer tipo de cliente, né? Mas esse cliente, em especial, ele canta. Então, você ser atenciosa antes da venda, você fazer um follow-up sem querer vender, e eu vou explicar para vocês como vocês fazem esse follow-up, porque esse follow-up infinito, ele não quer dizer que todas as vezes você fala assim, bora fechar, não. Você vai ver que é um follow-up diferenciado, tá? É um follow-up humano. Tem dia que vocês vão entrar no follow-up com a pessoa, você só vai entrar para ajudar ela em alguma coisa, você não vai entrar para vender. Entendeu? Por isso que o follow-up ele é muito poderoso, esse follow-up que eu criei para vocês, tá? Qual tipo de analogia que agita a dor desse cliente? Qual tipo de analogia que agita, que transforma a dor desse cliente? Quando você usa a metáfora da água do supermercado e do aeroporto, é algo lógico para ele. É uma comparação que ele consegue correlacionar. Isso faz um agito nele, tá? Dorflex e ressonância também é algo que ele consegue medir, entendeu? Então, esse tipo de cliente faz total sentido você usar essas analogias que vai dar bom com ele. Então, a hora que você estiver atendendo um cliente, você viu que ele é mais analítico, ao invés de você usar clínico geral, usa aqui, ó, água do supermercado e tudo mais, já vai fazer ele ter uma comparação legal, diferente de que outras pessoas não conseguiram fazer, tá? Porque não tem ninguém no mercado fazendo apresentação para um cliente durante MD conforme ele quer. Todo mundo está seguindo um tal de um script. E se vocês conseguirem fazer uma apresentação para o cliente do jeito que ele quer, cara, vocês vão mudar o jogo. Era algo que eu fazia, eu estava até conversando com a Paula esses dias, eu fazia, inclusive, caramba, tem muita gente, ó, já, cadê o rostinho de vocês, hein? Tira um print aí pra gente, ó, cadê o rostinho? Vamos tirar aquela foto agora, aproveitar? Cadê o rostinho da galera? Tirar aquela foto, depois vocês marcam aí, tira um print e marca o papito lá, hein, Edu? Caraca, 41 pessoas, eu vou falar um negócio para vocês, hein? Colocar, tem 70 pessoas no grupo, e colocar 41, 2 horas da tarde, papai, sou foda pra caralho, né? E não é para qualquer um, né? 2 horas da tarde, então vocês modelam o que eu faço, caramba. Então é só vocês modelar, para de colocar o dedo, beleza? Cadê o rostinho de vocês? Oi, Bia, seja bem-vinda. Vamos tirar aquele print maravilhoso? Bora lá? Tô no 3, todo mundo sorrindo. 1, 2, 3 e... Aê! Top, 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 top. Isso aí. Nossa, se eu quisesse fazer um pitch aqui agora, ia ser maravilhoso, hein? Mas no final, porque eu comecei dando chinelada, né? Tinha que ser mais no final, a hora que eu mostrasse todo o cenário e tudo mais. Enfim. Beleza, pessoal. Continuando então, cliente analítico, como que você agita a dor desse cliente?
fazendo essas comparações durante a MD. Inclusive, quem não tem acesso ao novo script da MD, faça o favor, inclusive eu vou estar liberando uma aula que eu expliquei como que usa ele para vocês, mas ele é muito mais simples de executar do que o mapa que vocês estavam fazendo, tá? Muito mais simples de vocês executar. Alguma dúvida sobre o cliente analítico, sobre o cliente analítico em específico? Ficou alguma dúvida, Eduardo? Isso aqui não entendi ou tudo mais? Beleza? Posso continuar? Ok, bora lá. Deixa eu ver aqui o chat. Beleza, vamos lá. Cliente influente. Esse aqui é 100% emocional, tá? Se você for racional, ou seja, eu já cansei de falar isso aqui para vocês. Mas ano passado, por exemplo, eu vendi para uma cliente, eu vendi para ela o resultado financeiro, só que justificando para ela colocar os filhos dela dentro de um colégio particular. Ou seja, eu fiz uma venda emocional. Se você for racional, número, só número, etc e tal, o cliente influente, ele vai broxar. Ele vai broxar total. Ele odeia conflitos. Então, no final da oferta, se você fizer uma oferta não tão sexy para ele, ele vai entrar num conflito interno. Então, ele começa a ter objeções, tá? Parceria com ele mesmo, pode falar. Rafa, você tinha levantado a mãozinha? Alguma dúvida sobre o analítico? Pode falar. Como que a gente finaliza, então, depois de apresentar o preço, que ele não vai comprar na hora, né? Como que a gente finaliza a MD? Então eu ligo para você depois, a gente volta a se falar, fica tranquilo, entendo o seu momento. Como que é esse fechamento? Lembra de fazer essa pergunta quando eu fizer a apresentação de todo o funil. Que lá no funil eu falo assim, Eduardo, e quando for assim, que aí eu vou matando para vocês como que vocês fazem, beleza? Porque aqui eu tô falando na individualização, só que tem as junções. E aí no final, né, no final você vai saber como que você faz. Mas enfim, a gente fala isso mais pro finalzinho da explicação. Show? Obrigada. Beleza. Voltando para o perfil influente. O influente, ele é totalmente emocional, tá? O problema é que ele escorrega demais. Comunicativo ao extremo, ou seja, tende a criar muito looping. O que é looping? A pessoa você faz uma pergunta para ele, fala assim, olha, qual que é seu desafio? Aí ele fala assim, meu desafio é isso. Aí ele começa a falar um monte de coisas que desconecta daquilo. Ou seja, para você que é analítico, para você que é dominante, isso é o terror. Então, você precisa fazer o quê? Perguntas de forma sutil. Quem aí já viu eu cortando vocês aqui durante mentoria ou durante qualquer coisa? Quem aí que é o comunicativo que eu já cortei? O que eu faço? Eu falo assim, ó, peraí, só um minutinho, porque para mim não perder o fio da meada aqui, eu ainda falo assim, um jeito goiano, para mim não perder o fio da meada, você falou que é isso aqui. Ou seja, você precisa fazer perguntas para essa pessoa, para que ele não fuja do raciocínio que você precisa, tá? Se perde demais, então por isso que tem que fazer essas perguntas. Conversa pro figurinha, é otimista, é persuasivo, é sociável, gosta de ser o centro das atenções, às vezes compra só para não ver o outro triste. Eu tinha quando eu trabalhava com telefonia, há uns 12 anos atrás, eu tinha um supervisor que quando a gente ia fazer uma venda, ele ia vender para empresas planos de telefonia, o que ele fazia? No final, ele abria a carteira dele e mostrava a foto do filhinho dele. Fala assim, cara, se você não comprar de mim, o meu filho não vai ter leite esse mês. Não estou falando para vocês fazerem isso, mas olha só para você ver o que é uma venda onde, se fosse a pessoa influente, com certeza, ela ia se tocar com aquilo, naquilo que ele estava falando, e às vezes ia comprar só por conta de dó, só para não deixar a pessoa triste. Tá? Então, o influente, ele não gosta de ver o outro triste. E vocês precisam aproveitar todas essas questões. Você tem que ir para um lado mais emocional, entendeu? Não apelativo, como esse exemplo, mas você tem que ser um pouco mais emocional, falar que você não pode ficar sem ele, que você que ele do seu lado, cara, vai fazer total diferença, que você vai ser algo que vai fazer diferente diferença na vida dele. Muitos de vocês eu falo assim, cara, você vai ser meu próximo case de sucesso. Eu tenho certeza. Por exemplo, a Karina ontem, ela é influente dominante. Eu virei para ela e falei assim, cara, você vai ser meu próximo case de sucesso. Eu tenho certeza que você vai ser. Na hora ela ficou feliz. Ela ficou feliz, entendeu? Então, assim, isso é muito importante você saber
E não quer dizer que você está sendo falso, você só está usando a seu favor o conhecimento que você tem, porque você tem um ótimo método. Você tem um excelente método. Então, você precisa dançar a música como ela pede para dançar para que você traga as pessoas para ter resultado para você, tá? Que mais? Problema dele, começa as coisas e não acaba. Sempre viciado no novo, né? Objetivo durante a MD com esse cliente. Follow-up, marcar dia e hora para o próximo contato. Ou seja, você sempre tem que estar marcando os follow-up. Coloquei essa observação aqui, mas é para todos, tá? Ao final da MD, não comprou, tem que deixar marcado o próximo contato. Por falar demais, ele abre muitos loops, então faça perguntas para voltar ele para o jogo, como eu expliquei para vocês. Vender comunidade, network, faz total sentido. Fazer essa pergunta para ele, o que você acha que vai acontecer com você se você andar comigo ou com esse grupo por 1 ano? Fazer essa pergunta dá um senso de pertencimento para ele. Sempre falar com alegria, com energia, entendeu? Então, é aquele tipo de pessoa que o tipo de comunicação vai ser mais alegre, você vai estar gesticulando mais com ele, entendeu? Você vai fazer mais algumas piadinhas. Agora, o dominante, ó, é 25 minutos a MD. Rapidinho, ó, objetivo e direto, tá? Gatilho do desapego. Cara, você chegar para o influente e falar que vai deixar ele para trás, ele não gosta de ficar para trás. Então, durante a MD, você fala assim, cara, você não pode ficar para trás. Ou em algum follow-up, você fala assim, olha, infelizmente, no último lá que vocês vão ver, infelizmente eu estou deixando você para trás. Não gostaria. Ele não gosta de se sentir fora das paradas, entendeu? Não gosta de ficar sozinho. Vender o pertencimento, né? Você vai ser meu próximo case de sucesso, você vai estar num grupo, numa tribo, ele gosta pra caramba disso, tá? Vai ter um monte de gente lá, você vai amar, então ele gosta de estar ali conversando, então você vender o grupo é muito importante para vocês que acham aí, ai, o meu cliente ele só gosta de ser atendido no 1 a 1, cara, você tá dando bobeira. Tem uma galera aí que ama grupo, tem uma galera aqui que entrou aqui, nem era por causa de mim, é por causa do grupo, vai ter gente, vai ter festa, vai ter auê, entendeu? Vender sempre pela emoção. Ouça de verdade o que é importante para ele. Geralmente, ele não compra por números, tá? Quando vocês veem lá o formulário da pessoa, ela sempre fala qual que é os desejos dela, né? Só que você tem que ouvir durante a conversa de vocês qual é o desejo real dela. E quando você for fazer a sua oferta no final, lógico, falando que ela vai ganhar mais, justifica com a emoção para ela alcançar aquilo. Então, você ouvir o que o cliente fala faz, sabe, faz total diferença. Total diferença. Tem closer meu aqui que eu participo da MD com eles, que a pessoa fala assim, cara, eu entendi lá no começo, você viu isso que ela falou e você discorreu sobre toda a MD referente a isso. Eu falei, sim, porque era o que importava para ela. Era o que importava para a pessoa. Não fazia sentido eu falar sobre outra coisa. Entendeu? Fazia o menor sentido. Beleza. Se você for mecanizado, ele brocha. Ou seja, começou, sim, Ele tá pensando lá no Bob Esponja, cara. E aí você ainda faz aquela pergunta assim, fez sentido para você? Ele, sim, fez sentido. Fez porcaria nenhuma, cara. Tá, ele não tá nem aí. Ou seja, se você, por exemplo, estava abrindo você que é analítico, né? Vai atender o influencer, você tá ferrado. A hora que você começar aqui, a hora que você for começar a falar de números, esses negócios, cara, vai dar ruim. Vai dar ruim pra caramba, entendeu? Ele vai se perder, você vai desconectar dele, então você tem que ser um pouco mais, vamos dizer assim, mais conectada com ele. Só que não, aí é aquela questão, se você for influente, entendeu? Se você for influente e você não aumentar um pouquinho aquilo para interromper dele, vocês dois vai para Nárnia, aí no final vira aquele negócio, aquelas MD de 2 horas, que não faz o menor sentido, entendeu? E aquelas vendas, sabe, sem pé, sem cabeça. Porque começou falando sobre um monte de coisa no início, parquinho, diversão, problema, crença, e pá. Aí no final fez uma oferta tangível. É lógico que a pessoa não vai comprar, não tem nada a ver com o que você conversou. Então, você que é influente, se contenha, tá? Se contenha, porque se você for atender outro cliente influente, você vai ter que ser um pouquinho mais
objetiva também. Você vai ter que aplicar um pouquinho da dominância para você cortar ele, que senão vocês dois vai para Nárnia e esquece. Aí zero vendas, não tem como, entendeu? E aí você entrega demais. O influente fala com o influente fala uma coisa, ela já se conecta, ela começa a entregar demais. Isso não é bom, tá? Focar nas suas questões emocionais, né? Você vai ser o meu próximo case de sucesso, como eu falei para vocês, né? Igual, por exemplo, trazer essa segurança, falar, cara, você vai ser meu próximo case. Você não deu certo até agora, mas comigo vai dar certo. Você mostrar para o cliente, para esse cliente que você sentou na cadeira dele, faz total diferença. Total diferença, tanto para ele quanto para o estável. Faz total diferença você mostrar para ele que você sente o que ele sente, que você já esteve lá. Muitas pessoas, todas as minhas alunas que já comprou de mim, e no formulário explica, e lá no formulário coloca, qual motivo te levou a tomar uma decisão de entrar no grupo Edu. Todos os influentes colocou, porque ele já esteve onde eu estou. Todos os analíticos colocou, porque ele bancou o meu resultado. Todos, sem choro e sem vela, tá? Então, seu cliente, ele já fala isso para você. Só para vocês entenderem o tanto que o perfil ele é importante você entender. Ou seja, os meus criativos, eu gravo para cada tipo de perfil. Entendeu? Para cada tipo de perfil. Isso aqui é muito poderoso, tá, pessoal? Beleza, que mais? Focar nas suas questões emocionais durante a AMD, dar ênfase nos bônus. Esse aqui gosta. Esse aqui gosta de ganhar. Ele não vai ver porcaria nenhuma, mas ele ama ter um negócio a mais, ter um brinde, ter isso, ter aquilo. Só que isso não... O que acontece? Você não pode sair ofertando bônus para todo mundo. Porque o dominante, ele fala, credo, eu, por exemplo, se você me oferta bônus demais, eu não quero, eu não gosto. Eu gosto do pouco e caro. Do pouco e caro. Quem aqui conhece o Wendel Carvalho? Acho que a maioria de vocês conhece o Wendel Carvalho, né? No finalzinho eu vou repetir essa história, mas esses tempos para trás ele foi pedir uma proposta para ele mesmo falando, né? Ele foi pedir uma proposta para um tipo de serviço e mandaram para ele uma proposta de R$60 mil. E ele não fechou. Ele não fechou. Coloca aqui para mim, por que vocês acham que ele não fechou? Vamos ver quem vai acertar. A Rafa acertou, porque barato demais. Porque barato demais. Ó, a Alice fez venda? Como é que é isso aí? Caraca, como é que é isso aí? Pix de 5K? É isso mesmo, Alice? Pô, aí que é bom, hein? Caraca! Não, deixa eu abrir aqui, ó. Deixa eu abrir aqui. Vamos interromper. Plantão. Cadê a Alice? Cadê a Alice? Ativa aqui, Alice. Vai. Fala pra gente, Alice. Fala pra gente. Na verdade, não foi 5, foi 6 que ela mandou. Ela fez o Pix de 5 e uma transferência de 1.000. Vou mandar aí Caraca! o comprovante para vocês verem. Gente, que legal. Nossa. Parabéns, Alice. Parabéns, que é a primeira de muitas. E detalhe, né? A Alice é uma daquelas que entrou temando comigo, né, Alice? Entrou temando. Na verdade, assim, foi mais uma resistência em se abrir para o novo, né? Nem foi teimosia, assim, então foi mais uma resistência. E aí, quando eu decidi me abrir, né, e me fazer ali de aprendiz, né, os caminhos foram sendo apresentados, né? E, tipo, mudei também, né, entrei como relacionamento e mudei. Uhum. E essa mudança me trouxe mais segurança, me trouxe mais postura de mentora, sabe assim? Top. E eu acredito que faz toda a diferença, né? Parabéns. E agora com esse follow-up aqui, você vai arrasar. Você vai arrasar. Parabéns. Beleza, vamos lá, pessoal. Eu acho bom isso aqui, ó. Quem tá comigo aí, digita oi no chat. Só digita oi. Digita oi aí no chat. Vai digitando oi. Deixa eu ver se tá todo mundo aqui comigo. Boa. Aí, top. Beleza. Tá. Durante a AMD, então, apresentar bônus para essas pessoas dá muito bom. Ela ama presente. Ela gosta disso, tá? São poucas vagas. Funciona muito na escassez. Ó, só tem até amanhã para você definir, tá? Depois vai mudar o valor, não vai ser mais isso. Então, essas pessoas influentes, elas
fazem mais ações pela escassez. Exclusividade, ela gosta também bastante, assim como o dominante, tá? E vai ter network, vai ter galera, vai ser bom demais. Isso é fundamental. Então, às vezes, você ficar fazendo uma venda para o influente, ficar falando VIP, 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 fala que é o VIP, mas fala assim, cara, você vai ter um VIP aqui comigo, vai ter uma galera top pra caramba lá, uma galera que fatura alto, assim como você vai faturar, uma galera que está 1 ou 2 passos à sua frente só, vai ser muito massa. A pessoa compra por isso, tá? Como que você agita a dor desse tipo de cliente? O clínico geral funciona, tá? Ele funciona, o clínico geral, e também a aguinha de supermercado com aeroporto funciona muito bem com esse tipo de cliente, tá? Então, você colocar ele em comparação, porque o influente, ele não gosta, ele por mais que ele é da galera, ele gosta de se sentir único, ele gosta de se sentir, sabe, ele gosta de se sentir o centro das atenções. Então, quando você coloca ele em comparação consigo mesmo, isso agita a dor dele, tá? Isso aqui é fundamental. Follow-up dele também é 24 horas, tá? Porque da mesma forma que você tá ali, ó, então se a pessoa for dominante influente, se você não fechar, no outro dia alguém fecha, tá? Então, assim, como vender para essa pessoa? Cara, isso aqui é muito importante sobre rapport, tá? Se a pessoa manda áudio, você usa ligação. Por exemplo, se vocês vão estar num follow-up com a pessoa amanhã, e essa pessoa ela é influente total, e ela te manda um áudio respondendo, fala assim, posso te ligar agora? Liga para ela. Por quê? Porque a ligação vai fazer com que você conversa com ela, mata as objeções e faça o fechamento ali na hora, falando para ela, estou enviando o Pix aí para você. Entendeu? Então, se a pessoa te mandou áudio no follow-up, você viu que é influente, liga para ela. Liga, porque se, por exemplo, ela for um influente estável, ela vai ficar em guerra, entendeu? Ela vai ficar em guerra, porque o estável, daqui um pouco eu vou contar para vocês, ele é mais seguro, ele é mais indeciso, né? Então, se você não tiver esse feeling, aí você perde a venda também. Aquela famosa pessoa que fala, vou fechar, depois passa 20 minutos, não fecha, né? Então, vocês vão entender que o estável, ele é o barrador aí da galera. Se manda figurinha, responde com figurinha. Se usa emoji, usa emoji. Então, sempre entra em rapport com seus clientes, tá? Então, assim, vocês vão ver que o influente, ele fala por figurinha, ele fala com emoji, ele manda áudio. É muito fácil entender quem é a pessoa influente, tá? O dominante é simples também, manda, fala. Curto e grosso, manda, fala. Não quer dizer que ele tá grosso. O analítico geralmente ele responde em texto super organizado, sabe, com pontuação e papapá, e você percebe que é analítico, entendeu? Então é muito simples vocês perceberem qual que é o perfil, um dos perfis principais daquela pessoa, tá? Então esse é o influente. Não vou abrir para perguntas para a gente finalizar e depois a gente mata de todo mundo, tá? Vamos falar sobre o estável. O estável também, ele é totalmente emocional. Se você for racional também, você assusta ele. No caso, o influente você brocha, o estável você assusta. Por quê? Porque ele é calmo, ele geralmente fala mais pouco, né? Ele é indeciso, precisa sempre da aprovação de outras pessoas para tomar uma decisão. Sabe aquela pessoa, vou ver com meu sócio, vou ver com meu esposo. Então, tem muito do estável ali. E ele não vai tomar realmente a decisão sozinho, tá? Como vou alcançar isso? Geralmente ele é mais assim, inseguro. Será que eu consigo? Como que vai acontecer? Ele é conciliador, ele não gosta de briga, entendeu? Então, se o sócio ou o esposo falar não para ele, cara, esquece, não tem vendas. Só que aí tem um grande problema também. O estável, influente, ele não sabe explicar a parada pro sócio ou pro esposo. E muitos de vocês estão deixando essa pessoa sair para explicar, vocês têm que marcar a segunda, terceira call. Aconteceu isso comigo recentemente agora. Por exemplo, a Gabi tá aqui, a Gabi e a Lilian. Não sei se a Gabi e a Lilian. Cadê a Gabi e a Lilian? Tá aqui, não sei se elas estão aqui. Se tiver, dá um oi aí. A Gabi e a Lilian, não, é outra Gabi. Outra Gabi. Demorei 45 dias para fechar ela, foram 3 calls. A primeira call foi a Camila que fez, aí no mapa, papapá, ou seja, ela é influente estável, se eu não me engano. Acho que ela é influente estável. Fez um mapa lá, papapá, foi fazendo um mapa, papapá, ela não conectou. Fiz um follow-up com ela, Rexona, que a gente chama aquele que nunca te abandona. Conectei e marquei a segunda call com ela. Na segunda call,
Eu fui lá e fiz uma call, o influente, tá, energia, e vai ter festa, e vai ser rica, e vamos fazer acontecer, e tudo mais, e etc, etc, etc e tal. E ela saiu, cara, eu quero, vou tomar a decisão, só preciso falar com a minha sócia. Eu falei, ih, lascou. Aí eu falei, não, beleza, então eu vou te enviar a gravação, tudo certinho. Não, me envia a gravação que eu vou passar para ela. Beleza. Foi lá, enviou a gravação para a sócia, no outro dia eu fui falar com ela, né, porque ali eu vi que ela era influente, né, tava querendo tomar decisão, inclusive ela tava querendo até tomar decisão, eu tô quase entrando, depois eu justifico. Eu falei, vai, Juninho, vai, entra, não sei o quê. E aí, o que que acontece? Ela foi passar para a sócia, não soube explicar, até porque a sócia é analítica dominante. Ou seja, na empresa delas, é a pessoa influente e tudo mais, a sócia é organizacional, tanto é que ela colocou a sócia por conta disso. Ou seja, ela nunca ia saber explicar para a sócia do jeito que a sócia gostaria de entender, números, dados, papapá, entendeu? E aí, o jeito que ela passou, a sócia já trouxe objeção, e ela veio falar para mim assim, Edu, ah, não, agora não vai ser o momento, que minha sócia, papapá. Eu falei, ótimo, tranquilo, sem problema nenhum, só que eu gostaria de dar um presente para vocês duas. Eu quero falar de novo com você e com a sua sócia agora. Vamos marcar um dia, nós três? Ela, eu vou ver com ela. Eu falei, não, esse presente, cara, eu quero dar esse presente, e você me permite falar com ela? Me passa o WhatsApp dela que a gente vai conversar. Eu fui lá, conversei com a sócia, vamos conversar nós três, tal dia, tal. Inclusive, não é sobre vendas, é sobre eu entregar a mais, que eu me conectei com vocês. A sócia dela concordou. A terceira call, eu não fiz para a Gabi. Eu fiz para a sócia dela. Eu fui analítico. A Gabi estava até assim, que chata essa reunião. Nossa, e eu estava fazendo era para a sócia dela. Dados, checklist. E é isso. E no final, aí a sócia dela estava assim, que legal, dados, números. No final ela falou assim, cara, vou comprar de você só porque você falou que vai ter checklist. Eu falei, toma, vem, Pix. Entendeu? Então levou 3 calls para a gente fechar. Então, por exemplo, o estável, ele geralmente tem que tomar uma decisão juntamente com o outro. E se o outro parceiro ele for perfil diferente, ele não vai saber explicar e a sua venda vai se lascar. Então, você tem que marcar a segunda call com essa pessoa. Ele é um bom ouvinte, ele tem etiqueta, ele tem classe, ele é fino, ele fala baixo. Busca sempre opiniões. Então, assim, aquela galera, você que foi falar com as minhas alunas lá, perguntar se realmente funciona, você tem muito do estável, um pouco do analítico também. Planejador, pergunta quantas aulas vão ser, quanto tempo de curso vai durar, tá? Objetivo durante a MD, mostrar depoimento de alguém do nicho dele. Se você tiver um depoimento, um print, qualquer coisa, fica muito poderoso você mostrar isso para esse tipo de cliente. Se ele se sente pressionado também, ele não compra, ele fica com medo, né? Então, você que é dominante, analítico demais, pode ser que você traga medo para essa pessoa. E aí, aquela história, muito racional, você acaba trazendo medo para essa pessoa. Eu preciso pensar ou meditar, a pressão assusta ele, né? Então, precisa de 2 dias para tomar uma decisão. Se você ficar todo dia falando com ele, não vai dar bom. É aquele tipo de cliente também que você tem que deixar agendado uns 2 dias depois. Pode ficar tranquilo que esse não vai comprar de outro, tá? Ele compra pela confiança, então ele busca conversar com quem já comprou. Ele precisa sentir que você vai pegar na mão dele, tá? Chamar a pessoa que é importante para a segunda call, esposa ou sócio, tem que chamar. Se você for tentar mandar a gravação que você fez com ela para o esposo ou a sócia ver, esquece. Se for dominante igual eu, não vai ver, papai. 1 hora de conversação fiada, não vai ver. Ah, vou mandar um PDF, uma proposta escrita. Se o sócio for igual eu também, não vai ver. Não vai ver, não tem como. Não tem como, ele não vai, você tem que marcar uma outra sessão com essa pessoa. Não deixa ele ir explicar para o esposo e o sócio, né? Porque ele não sabe explicar. Então, marcar a segunda sala, enfim. Mostrar o PDF para essa pessoa faz sentido. Caso você mostrar para ela que tem início, meio e fim, organizado, enfim, ela se sentir segura com a metodologia. Baixar a energia na hora do fechamento, entendeu? Na hora do fechamento, você falar com mais baixa, mais calma. Então, por exemplo, eu tenho vendas que eu chego lá, eu falo assim, cara, vamos junto, influente, vamos junto, vamos fazer acontecer? O que você acha? Bora implementar isso a partir desse mês? A pessoa gosta.
O estável já não. O estável fala assim, o que você acha da gente fazer isso? Se você baixar um pouquinho, imagina como que vai ser. Então, você entrar no flow dele, deixa ele mais seguro. Isso tudo vocês vão ter que pegar com feeling, tá? Analogia para agitar a dor dele também. Clínico geral, dor flex com ressonância. Entendeu? Então, são coisas que fazem sentido para ele. Então, cada tipo de perfil, você pode usar esses tipos de agito de dor, ou algum que você tenha, que você possa descobrir e depois está passando para a gente, tá? Follow-up desse cliente, 48 horas, sempre usar no follow-up depoimento e também garantia. Cara, você vai ter garantia tal, entendeu? Você vai fazer isso, eu vou fazer isso tudo para você, enfim. Você falar para o cliente que você vai bancar o resultado, isso não é ruim, tá, pessoal? Todas as pessoas que eu comprei, mentoria até hoje, eles bancaram o meu resultado. Então, bancar o resultado não é algo que é desesperador, pelo contrário, mostra que você confia no seu método, só que, entre aspas, você fala para o cliente, tem que seguir o meu passo a passo. Não seguiu, papai, tem que pagar. Não quero saber que aconteceu alguma coisa na tua família, se aconteceu alguma coisa na tua vida. É acordo. São dois adultos fazendo acordo. Então, não seguir o passo a passo, cara, honra a tua parte, faz a parte de agora. Se eu for contar a minha história para você, nós dois vai sentar aqui e o burro vai chorar. Entendeu? Então, porque bora fazer o negócio acontecer. Entendeu? Então, você tem que ser firme. Você tem que ser firme nessa parte na hora do fechamento. Então, por exemplo, aqui, eu já estou com dois tipos de abordagem de fechamento. Dois tipos. Eu chego para o cliente e eu falo assim, cara, essa de 30, 45 dias eu não uso para todos os clientes, só aqueles que eu vejo que são mais dominantes, né? São mais analíticos e tudo mais. Mas quando eu vejo que é muito influente, eu só uso a segunda. A segunda é, cara, se em 6 meses você não faturar o valor que você está investindo aqui comigo, eu te devolvo o dobro do valor investido. Isso em contrato a gente vai colocar, entendeu? Só que você tem que seguir o meu checklist. Chegou no final dos 6 meses, cara, a pessoa não faturou, a gente vai fazer auditoria. Cara, é a coisa mais sábia fazer auditoria. Acabei de fazer aqui, ó. Me passa a planilha tal. Não tem, cara, esquece, não seguiu o checklist. Todos vocês aí que fizeram as novas calls comigo, viu que eu passei um mapa com checklist, tudo certinho, cara. A hora que você vir conversar comigo, qualquer coisa, eu vou lá assim, ó, tá fazendo? Me prova. Me passa a planilha tal, me passa isso. Não passou? Sem discussão. Não tem que discutir. Aí a pessoa fica até desconfortável, tá? Então, só para vocês entenderem, porque vocês bancaram o resultado não é ruim, tá? Perfis combinados. Existem os irmãos, existem os primos, e existem os adotados, que são raros, né? Quais são os irmãos? Os irmãos é dominante e influente, ou influente dominante. Esses aqui, as decisões deles são mais rápidas. Dar o céu errado, brocha essas pessoas. Se não posso levar o maior, nem vou levar o restante. O que eu faço daqui, por exemplo, com dar o céu? A nossa oferta principal, inclusive, vou ensinar vocês no final desse processo, hoje está sendo a anual, de 24 mil. De 24 mil. E tem vários benefícios. E eu faço ela de 24 mil durante MD, de 24 mil, e eu não oferto um downsell. E a pessoa, geralmente, ela fala assim, vou ver como que faz e tudo mais, etc e tal. Se eu vejo que é dominante e influente, no outro dia, no follow-up, eu vou lá e faço um downsell para ele com todos os mesmos benefícios, só que a metade do valor e, porém, 6 meses. Ou seja, para o dominante, aí ficou vantajoso. Mas se eu explico isso durante uma MD, pode ser que ele confunde e ele sinta que está perdendo alguma coisa. Entendeu? Então, você fazer no outro dia faz total sentido. Ontem, por exemplo, a Karina me pediu, se ela não me tivesse me pedido, eu não ia fazer o downsell, eu ia fazer hoje. Porque se eu tivesse feito o downsell para ela, sem ela me pedir, ela ia sentir que estava perdendo alguma coisa. Entendeu? E aí ela não ia comprar. E aí eu ia perder uma ferramenta poderosa de fazer um downsell para ela. Mas como ela me perguntou, ela mesma pediu, aí eu fui e apresentei. Então, todos os fechamentos de vocês vão ser bruto, rústico e sistemáticos com força. Se o perfil for influente, dominante, você já deixa marcado no outro dia, você fica com carta na manga para deixar isso. Não solta tudo de uma vez, tá, pessoal? Dominante, manter tudo, só reduzir o tempo, que é isso que eu acabei de falar para vocês, né? Tem o estável analítico, e o analítico estável, que realmente são pessoas que vai
demorar a comprar de você. Mas também quando comprar, não vai te largar por nada. Por nada. Não vai te largar por nada, tá? Então, são pessoas que demoram a comprar, mas quando compram, elas são fiéis a você. Tá? Então, geralmente, vocês não vão fechar na hora o MD com essas pessoas. Essas pessoas aqui vocês vão fechar lá por quinto, sexto, sétimo follow-up. Fica tranquilo, tem muito jogo para você fazer. Não fica desesperado e nem triste por você não ter vendido agora para essas pessoas. Quais são os perfis primos? Primos são dominante e analítico, que é aquela pessoa que mantém sempre no limite da velocidade permitida. Se a rodovia está tocando 120, ele fica no 120. Analítico, métrico e dominante. Estou dominando a parada. Entendeu? Se ele fosse influente, ele estava a 150, 160, 180. Dominante e influente. Entendeu? Mas então analítico segura um pouco ele. Então, é um tipo de cliente também que você não vai fechar durante a MD, como foi aquele exemplo ali do Baroni que eu falei para vocês. O cara é dominante, analítico, ele está analisando um monte de coisa, então ele vai tomar decisão, só que não vai ser na hora também. O influente estável é aquele que fica abaixo do limite da velocidade, porque ele é seguro, estável, né? Mas também aumenta o sono 12. O cara tá dirigindo lá, fica abaixo, ele não fica no 120, ele fica 80, 90, mas o som tá no 12. O som tá no 12. Este é o tipo de cliente, tá? O tipo de perfil do primo. Ou seja, é aquela pessoa que tá doida para estar junto com você, mas ao mesmo tempo ela precisa se sentir segura, ela precisa sentir que você já esteve na cadeira dela, ela precisa sentir que você vai pegar na mãozinha dela, entendeu? É isso que ela quer. E os adotados raros, que acontece, é dominante estável. É o tal do bipolar. É acelerador e freio. Fala para você que vai comprar uma força do mundo, maravilhoso, vou comprar. O Pix está agorinha, passou 20 minutos, 30 minutos, ele não comprou. Aí você fala, ele vem, mas é porque eu não sei isso. Ele traz alguma insegurança que é do estável. É o tal do bipolar, tá? E tem o influente analítico, que é aquele que vive no limite. Esse é aquele tipo de pessoa que 1.000 é caro, mas 10 de 100 é baratinho, tá? Então, aquela pessoa que sempre está negociando consigo mesmo, então fazendo análise, eu quero, mas como que eu faço? Ou seja, a briga interna dessas pessoas são intensa. E se você não souber quem é que está mandando ali na hora, durante o follow-up, você perde a venda. Então, o certo é você identificar, neutralizar e fazer uma venda o mais rápido possível para essa pessoa. E tem os perfis triplos que eu não vou colocar aqui, que não faz sentido a gente colocar. Geralmente, vocês vão ficar olhando esses perfis aqui. Pessoal, dúvidas agora sobre os perfis comportamentais. Levantem as mãozinhas quem está com dúvidas. Agora é o momento. Rafa, de perguntar. Nath, pessoal que estivesse querendo perguntar. Alguém quer perguntar? Fala, Rafa. É aquilo que eu perguntei sobre o fechamento, quando é uma pessoa mais estável, analítica, que a gente sabe que ela não vai fechar na hora. Como que a gente finaliza? Até que ponto eu fico tentando, uma outra negociação fica favorável para você? Até que ponto? Que horas que eu falo, não, se eu forçar mais aqui, vai estragar a venda, vai parecer que eu estou pressionando. Existem as quebras de objeções, como eu explico lá no conteúdo. A hora que a pessoa fala assim, sempre a pessoa vai falar assim, eu vou pensar, e você vai usar, olha, quando as pessoas me falam isso, é porque, na verdade, existe alguma outra dúvida e, poxa, me conta o que é. Aí ele vai te trazer a verdadeira objeção. Aí, dentro dessa objeção, você vai tentando matar ela. Você vai tentando matar. Se for valor, você vai quebrando certinho. Só que, no final, mesmo você quebrando todas as objeções, o cliente analítico ele não vai fechar, ele vai falar assim, não, realmente eu preciso fazer um cálculo, realmente eu preciso fazer isso. Aí, o que você vai fazer? Então, vamos fazer o seguinte, vamos deixar marcado tanto o cliente analítico quanto o estável, tá? E os outros também, mas esses mais fortes. Vamos marcar, então, para quinta-feira, eu entrar em contato com você, ou amanhã, ou tal dia, pergunta para ele, que dia eu poderia entrar em contato com você? Aí a pessoa vai falar assim, você pode entrar em tal dia. Qual horário? Ficaria bom esse horário? Geralmente impõe o horário, tá? Eu posso entrar em contato em tal horário? Ótimo, fulano. Então, em tal horário, eu vou entrar em contato com você. E aí você fecha, e daqui 48 horas você vai e segue o follow-up que fizer sentido para você.
Entendeu? Tá. O estável. Preciso falar com o meu esposo, com o meu sócio. Ó, beleza, eu entendi, maravilhoso, mas eu acredito que você não vai conseguir explicar a complexidade que eu te passei as coisas aqui. Então, o que que a gente vai fazer? Vamos fazer o seguinte, eu vou dar de presente para vocês uma outra call. Vamos marcar uma call, eu, você e teu esposo? O que que você acha? Ah, sim, fica legal. Então tá. Você consegue me falar agora que dia e horário ficaria melhor para vocês três? Ah, não, eu tenho que ver com ele, trocar uma ideia e tudo mais. Então tá, então você consegue me falar hoje, eu posso te chamar até o final do dia, ou então até amanhã cedo para a gente confirmar? Sim, posso, deixa marcado. Tá Entendeu? bom. Mesma coisa o dominante e influente. Por exemplo, ontem a Karina não queria tomar decisão durante a AMD, né? Então eu falei para ela assim, posso entrar em contato com você? Ela falou assim, eu vou te chamar, vou fechar, mas vou ver com o meu esposo, trocar uma ideia, porque ele me ajuda a tomar as decisões, e aí eu te chamo, tá? Eu perguntei para ela, você me chama hoje? Isso era 7 horas da noite, você me chama hoje? Ela falou, não, até amanhã. Eu falei, então tá, então eu posso entrar em contato com você amanhã após o almoço? Ela, não, eu vou te chamar antes, ok. Então, assim, eu fui fazendo dessa forma, de uma forma que não fica parecendo pressão. E já fica programado que eu vou falar com aquela pessoa. Eu não vou ficar chato no outro dia. Tá. Tá bom? Aí tem só mais uma dúvida. Hoje eu fiz também uma MD, e aí eu falei que meu método é sem lançamento, sem tráfego, sem produzir conteúdo. Aí ela, tá, mas como que é então? Mas como é que você chega até o cliente? Como é que você faz então? Aí até que ponto eu abro é interessante ou perigoso confundir a pessoa, ou até vai ser muito complexo, eu abrir como é o método, ou não faço isso? Aí você abrir, é você virar para ela e falar assim, olha, como você chegou aqui? Você me conhecia? Não sei se você está pegando gente que segue você ou não. Você me conhecia? Você está aqui comigo Tá. agora, certo? O que que eu estou fazendo com você? Eu estou te chamando para dar uma volta de Ferrari. Aí você ainda faz aquela comparação. Você já viu Ferrari e Lamborghini fazer propaganda na Globo? Ah, não, por quê? Aí você fala, por quê? Integraliza. Por quê? Ah, porque o cliente dele não está lá. Então, você, essa pessoa, eu estou trazendo aqui. A mesma coisa que eu estou fazendo contigo é skin in the game, você vai fazer com o teu cliente. Tá. E daqui um pouco eu vou te ofertar algo, e você pode até fazer um seed, né? Daqui um pouco eu vou te ofertar algo que vale 100 mil, não vou te cobrar nem 30% disso, entendeu? E você também vai fazer a mesma coisa com o teu cliente. Por quê? Porque você está andando de Ferrari. Você está dando uma volta de Ferrari. O seu cliente também quer andar de Ferrari. Então você vai mostrar uma Ferrari para ele. É isso. Uhum. Entendeu? Feito. Muito bom. Obrigada. É aquela coisa, skin in the game. Se a pessoa chegou até você, você tem como falar, cara, você chegou aqui comigo como? Então, o que eu aplico é o que eu vou te ensinar. Eu não estou te ensinando algo que todo mundo ensina, é o que eu faço, skin in the game. É isso que eu falo para vocês. Vocês estão aqui comigo porque eu sou congruente. Só por isso. Agora, aquele cliente que entrou aqui, aquele aluno que entrou aqui no meu método e vai aplicar, sei lá, porque tem um grupo, tem lá uma lista de cliente e tudo mais, etc e tal. A hora que for falar com essa pessoa, por exemplo, e ele não estiver aplicando o método, ele vai engasgar. Entendeu? Ele vai engasgar. Pessoal, mas como é que vai ser? Como é que você vai me fazer ter esse resultado? Se a pessoa estiver aplicando, pelo menos ela fala assim, olha, é porque você não viveu essa experiência. Mas alguns dos meus clientes viveu uma experiência da seguinte forma, eu fui lá, é uma Ferrari, da mesma historinha que eu te falei, entendeu? Mesma historinha. Agora, a galera que não está fazendo vai empacar mesmo. Show? Beleza. Jéssica, fale. Edu, essa questão do follow-up, a gente está focando mais no andamento, né? Isso vale também para eu retomar algum não que eu levei? Todos os clientes que você falou até hoje, você vai fazer o follow-up Rexona, aquele que nunca te abandona. Tá? Eu vou mostrar Tá. para vocês agora no próximo passo qual que é cada um que vocês vão utilizar. Show? Ah, beleza. Beleza, obrigada. Dúvidas? Alguém mais dúvidas sobre perfis? Não querem perguntar? Lembrando, tá, pessoal? Muito importante. Todos vocês têm acesso aos perfis de vocês, tá? Lembrando de novo, lembrando. O cliente de vocês, ele não tem um perfil como o seu. Então, vocês vão ter que se adaptar. Vocês vão ter que esticar, observar. É muito simples. Se você olhar um perfil de uma pessoa que você vai atender, basicamente na conversa você já sabe. Se você abordou a pessoa respondeu em áudio, influente, papai. Influente total. Respondeu com emoji, com alegria e tudo mais. Vamos, oi, claro. Tipo assim, influente.
Pessoa respondeu assim, manda. Dominante. Pessoa respondeu com mais texto, com mais, sabe, com mais charme, pontuação, espaço, tal. Analítico. Analítico total. Quer ver um exemplo para vocês verem? A Jéssica aqui é analítica, não é? Vamos ver se eu consigo mostrar para vocês verem aqui. Jéssica. Aqui, ó. Quando eu abordei ela no começo do ano. Ó. Ó, abordei ela e ela, ó. Oi, Eduardo, tudo bem? E com você? Obrigada, tá bonitinho, entendeu? Analítico. Analítico total. Se eu tivesse colocado um monte de emoji aqui, eu já ia saber que era analítico influente. Analítico total. Quer ver outro? Para vocês verem aqui. Deixa eu ver aqui. Nossa, e agora tá vindo umas copy braba, hein? Nossas copy tá braba, hein? Caramba. Não tem, né? Aqui, principal. Ó, deixa eu ver aqui a Karina. A Karina, ó, pode passar sim. Dominante total. Ela é dominante e influente. Eu falei que ela é influente e dominante, na verdade ela é dominante e influente. Pode passar. Pode passar total. Aí, como eu estava testando as cópias, eu fui e mandei um áudio para ela. Ó, faz sentido sim. Tá. Direto. Pá. Dominante. Então, não quer dizer que a pessoa que você está atendendo... Tá fazendo sentido para você, Karina, que entrou agora? Eu te perdi aqui, acho que tá por aí, né? Não quer dizer que a pessoa que está respondendo curta e grossa, que ela é grossa, que ela não está interessada, ela só quer objetividade. E se você for ficar desenhando histórias lá, ela vai, ó, capar o gato. Ou seja, aqueles monte de áudio que vocês mandam, 4, 5 áudios, o dominante é o terror, tem que ser 2 áudios. 2 áudios que seguem aquela copy certinha para gerar curiosidade para ele ouvir até o final. E a hora que ele ouvir algo que faz sentido, ele já vai parar de ouvir e já vai te questionar. Ele nem vai ouvir tudo. Agora, o analítico, ele vai ouvir, papapá, etc e tal, entendeu? O influente, ele vai se pegar pelo ponto em comum que você falou, e às vezes ele nem vai ouvir o negócio, ele vai ter que ouvir de novo, porque ele está tão encantado pelo primeiro áudio, entendeu? Que ele vai ter que ouvir de novo o segundo para ele entender, nossa, sim, legal, papapá, entendeu? Então, só para vocês terem noção disso, que é muito importante. Beleza, pessoal? Então, vou abrir para você, Rafa. Deixa eu parar de... Vai, pode perguntar. Na verdade, é uma curiosidade, que como o seu perfil é bastante dominante, e o meu também é, e você faz esses mapas, eu acho o máximo. Você tem dificuldade para criar isso, por ser tão executor, essas metodologias, esse passo a passo, assim? Sim. Tanto é que eu estava conversando com a Andressa, que é a minha mentora de liderança, né? E eu já montei várias ferramentas, né? Eu gosto de montar, só que eu demoro 10 vezes mais do que uma pessoa analítica. Por exemplo, eu tive uma ferramenta que eu criei agora, uma para gestão, né? Uma ferramenta para gestão. Eu tenho um lado analítico, né? Que é 12% só, então eu tenho. Então eu consegui criar essa ferramenta, só que eu demorei 3 dias, virei 2 noites para criar. A hora que ela viu a ferramenta, ela falou assim, cara, isso aqui eu faço em 5 minutos. Entendeu? Então, assim, por que que eu crio as ferramentas? Por que que... Eu sou auditivo, eu não sou visual, eu sou auditivo total. Então, tudo aquilo que eu criei foi para vocês, pensando em toda essa questão que vocês precisam, porque, na verdade, vocês foram me pedindo, né? Foi me pedindo, as pessoas foram pedindo, eu fui adaptando o método, entregando, porque se fosse por mim, era só falando, vídeo gravado e áudio, só isso, no máximo. O objetivo vai lá e faz, entendeu? Então, eu fui me adaptando e criando para vocês. Então, na verdade, eu gosto de fazer. Inclusive, a Andressa está aqui, ela está puxando a minha orelha pra caramba. Porque é algo que eu gosto, mas eu não sou tão bom. Eu sou bom de falar para a pessoa executar. Faz isso. O passo é esse, vai lá e executa para mim. Mas eu mesmo fazer, eu demoro muito. Então, assim, eu gosto. Mas esse meu gosto tá me atrapalhando agora. Porque ela falou, cara, você essa parte aqui, você só tem que mandar os outros fazer. E aí eu tô com dificuldade de largar isso. Entendeu? Show? Então é difícil pra caramba, Obrigada. mas é aquela história. Se você for ensinar seus clientes a fazer
o mesmo que você está aprendendo aqui, você não precisa inventar a roda, só pega o modelo, modela, estuda certinho e passa. Eu já sofri por vocês, entendeu? Eu falo que dentro do meu método mesmo, eu tenho muitas coisas que na minha cabeça, ok, mas para eu sentar e ficar criando isso, eu surto, já dá vontade de sair para executar, entendeu? Essa parte de assentar para ficar montando mesmo essas coisas. Uhum. A gente tem mais dificuldade. Por isso que você tem que ganhar grana logo para você contratar as pessoas. É por isso. Passar isso para alguém fazer, né? Eu tenho essa dificuldade até de pensar em delegar isso, como que é, mas Exatamente. Por exemplo, a Camila. centralização também, essa coisa de Ela centralizar. é dominante analítica. Então, eu passo os negócios para ela, ela é muito mais analítica do que eu. Então, tá tudo. Eu falo, cara, você cuida da minha agenda, você que faz tudo, eu não quero saber nada. Você que faz. Então, ela cuida dessa parte todinha para mim. Porque ela é mais analítica, ela é mais observadora nessa parte, mais detalhista. O Azaf, ele é muito mais influente. Então, ele já está na parte do comercial. Porque eu vou falar com os vendedores, do jeito que eu falo com vocês aqui, os vendedores assustam. Se vocês lá acham que eu dou piti aqui, imagina nas vendas. Aí os meus piti agora é só com a Camila e com a Azaf. Porque eles já me conhecem, eles sabem como que é. Então, assim, eu vou adaptando referente a isso. Então, o seu objetivo agora é fazer grana, você colocar as pessoas onde você é ruim. Show? Certo. Obrigada. Beleza. Mais alguma pergunta, pessoal? Posso passar para o follow-up? Deixa eu parar.